Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Este é o nosso primeiro programa de 2012. Hoje, 6 de janeiro, em diversos países europeus, é dia santo, dia de reis. Eu me lembro quando era criança, acho que vocês não sei, não é? Esse dia aqui era dia santo de guarda no Brasil. Havia preceito neste dia. Depois o dia foi transferido para o domingo, será no próximo domingo. E a gente esperava até o dia 6 para despanchar o Natal no exatamente, dia 7, né? Exatamente, agora dia de Reis será daqui a 2 dias, neste ano aqui de 2012. Mas começam as férias no Brasil e nós esperamos que aqueles que estejam em férias nos escutem com redobrada alegria e interesse. Vamos lá onde nós paramos? Então, nós paramos no capítulo 26, versículo 46, que era no Getsemane. E agora nós vamos para a prisão de Jesus, a partir do versículo 47. Vamos lá. Vamos. E enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão, com espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Muito bem, vamos por partes. Eis que veio Judas. A posição, um dos 12, deveria fazer horror às primeiras comunidades cristãs, a se prestar a este serviço, um dos 12, isto é, um amigo mais íntimo de Jesus. Quem é este Judas? Honestamente, nós não sabemos. A Escritura, não aqui, o chama Judas Iscariotes. Também se discute enormemente que poderia significar Iscariotes. Existem diversas opiniões. Talvez a mais seguida, mas não por isso mesmo a mais provável, seja buscar a explicação na etimologia. Ischeriot. Ish significa homem em hebraico e Keriot podia significar uma aldeia da Judéia. Portanto, Judas, um judeu. Se isto fosse verdade, ou se isto for verdade, de todos os 12, Judas seria o único judeu. Os outros seriam galileus do norte. Judas seria um sulista, mas, repito, é uma possibilidade. Ele não era daqueles zelotes também? Alguns afirmam que fosse realmente um sicário, um esquerdista, um anti-romano, alguém que teria colocado esperanças infundadas em Jesus. Talvez Jesus seja um revolucionário, talvez Jesus vá agitar aqui a Palestina contra os romanos. Talvez os primeiros milagres e as primeiras multidões suscitassem em Judas essas esperanças que aos poucos se foram abaixando, a temperatura foi caindo. E ele acabou virando um terrorista frustrado. Agora, exatamente. Agora, se isto é verdade, o que é que levou Judas a fazer o que fez? A melhor resposta é a seguinte: não sabemos. Existem também muitas explicações teológicas, psicológicas, sociológicas, históricas, mas a melhor resposta, a mais convincente é esta: o que levou Judas a comportar-se dessa maneira com Jesus, nós ignoramos por completo. E tudo que se disser não passa de conjectura, ainda que seja provável. Se a gente tem 50 possibilidades, 50 probabilidades e nenhuma demonstrável,
melhor Continua deixar as possibilidades. 50 de lado. Nós nunca saberemos o que foi que levou Judas não a trair Jesus. Porque Judas não traiu propriamente. Trair significa o quê? Revelar alguma coisa íntima, revelar um segredo. Judas não traiu Jesus. Judas entregou Jesus. Isto é, provavelmente ele indicou a quem estava interessado o local onde Jesus podia, naquele dia e naquela hora, ser facilmente encontrado e sem causar tumulto na multidão. É isto. Inclusive existe uma corrente que tenta minimizar a culpa de Judas, dizendo que ele talvez estivesse achando que seria uma oportunidade dele virar o guerrilheiro que ele esperava que fosse. É verdade. E isto aqui também está elencado naquelas possibilidades. Porém, é apenas uma conjectura. Os evangelistas não se interessaram pela psicologia de Judas e pelo que o levou a agir dessa maneira. Se bem que o evangelista João, o quarto evangelista, o chame ladrão. Aqui não, mas João o chama ladrão. Isto é, parece que era o que tinha a bolsa comum e João nos diz que passava a mão no que se depositava lá dentro. Mas ele tinha a bolsa comum e todos queriam que ele tivesse a bolsa comum, né? Bem, ele era o caixa dos 12. Agora, João diz que ele tirava em proveito próprio o que era de todos. É que, na verdade, Judas não é o objeto de estudo, né? Não, ele sempre foi. Assim, ele sempre foi. Assim, de se saber quem era exatamente. Olha, sobre esse personagem sinistro aqui, se debruçaram psicólogos, sociólogos, historiadores, teólogos, até psicanalistas. Mas não chegaram a lugar nenhum. Nada. Né? Todos eles levantam 1000 hipóteses, mas não passam de hipóteses, né? Nós não sabemos nada e o evangelista é muito lacônico em falar a respeito de Judas. Não tinha uma grande importância, assim, né? Mas, de qualquer forma, o ato dele, depois de se matar, demonstra que ele, pelo menos, teve um remorso, alguma coisa que... E sobre isso vamos falar logo mais aqui. Dentro da ideia dele, saiu errada e ele se arrependeu. E sobre isso aqui vamos falar logo no capítulo seguinte. Mateus vai falar, por isso eu não estou querendo entrar já no final de Judas. Vamos lá. O seu traidor dera-lhes um sinal dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o. Bem, mais uma vez, aqui. É aquele a quem eu beijar. Costumava-se beijar alguém? Nos círculos romanos, o beijo em público era normalmente evitado. Era um sinal de intimidade muito grande. Na Palestina, costumava-se beijar os mestres, os rabis. Eles eram beijados ou nas mãos ou na testa. Costumava-se. Agora, este costume era já da época de Jesus ou posterior a Jesus? Nós também não sabemos. Também quero ser aqui muito honesto. O evangelista João não fala do beijo de Judas. Somente os sinóticos, e Mateus e Marcos. Eu diria com o padre, grande exegeta americano, Fitzmyer, jesuíta, que é muito árduo estabelecer a historicidade deste beijo. Seria realmente um fato histórico ou seria uma dramatização? É árduo definir, dirimir essa questão aqui. Claro que se Judas realmente beijou Jesus com uma intenção malévola, ele foi um celerado, ele foi um homem iníquo. Mas, como existe um evangelista que se silencia a respeito disso, como o beijo não era uma coisa muito comum em público, embora haja exemplos de beijos
traiçoeiros na Sagrada Escritura, repito com o padre Fitzmaier, é muito difícil estabelecer a historicidade ou não desse beijo. Não tenho mais nada a dizer aqui neste versículo. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi, e o beijou. E Jesus havia proibido os discípulos de chamar alguém Rabi. A ninguém deis o título de Rabi, ou mestre, ou meu mestre. Mas Judas aqui se comporta como alguém que não aprendeu a lição. Nós temos que fazer o nosso costumeiro intervalo e voltamos. Provavelmente teria havido ali uma espécie de um pequeno levante. É claro, não é uma coisa repentina, ninguém espera, uma certa oposição é mais do que plausível. E que nesta oposição alguém tenha acabado ferido numa orelha, não precisa necessariamente que essa orelha tenha sido decepada, basta que ela tenha sido cortada ou recebido um corte profundo. Mas Lucas, na sua teologia, não permitiria a Jesus passar por isto insensivelmente. Na teologia de Lucas, Jesus esquece a própria dor para ir de encontro à dor do outro. Toca a orelha e a orelha fica curada. Isto deve ser entendido mais teologicamente do que propriamente do ponto de vista histórico. É teologia de Lucas. É bem lucano isto aqui. Jesus esquece que está carregando a cruz ao Calvário e consola mulheres de Jerusalém. Jesus do alto da cruz perdoa aos que o crucificaram, porque não sabiam o que estavam fazendo. É bem a teologia lucana, a misericórdia de Deus. Mais tarde, repito, você falou, foi individuado Pedro, mas, ao que tudo indica, a tradição sinótica e evangélica foi aos poucos dando nome a pessoas anônimas. E como Pedro foi um líder importante do cristianismo, né, é possível que tenha sido lembrado. Agora, uma coisa parece curiosa. De tudo que nós sabemos da psicologia de Pedro, a escolha do nome, ainda que tenha sido escolhido um nome no quarto evangelho, não foi infeliz. Porque Pedro era realmente uma pessoa impetuosa, era uma pessoa primária, diríamos hoje, em psicologia, né? Era uma pessoa aguerrida, talvez um tanto arrogante, um tanto presunçoso, e isso tudo cabe aqui. É interessante. Ainda que não tenha sido ele pessoalmente a fazer isto, foi bem escolhido. Coube na pessoa de Pedro, né? Vai bem de acordo com a sua psicologia. Aliás, eu tenho uma grande curiosidade. Eu gostaria de saber se um dia o senhor poderia colocar a personalidade, porque o grupo não era um grupo harmônico. Não era homogêneo de jeito nenhum. Não. Mas acho que os telespectadores, assim como eu, devem gostar que o senhor fale sobre eles, principalmente individualizando. Quem era Pedro, quem era André, mas tirando Pedro e os dois filhos de Zebedeu, dos outros nós só sabemos o nome. Historicamente, nada. Tinha um irmão de Pedro no meio, não tinha? André. Mas, afora o nome, não sabemos mais nada. As únicas pessoas que deixaram alguma coisa do grupo dos 12 são Pedro e, de certa maneira, Tiago. Mas esse aqui foi morto, foi o primeiro a ser martirizado, em 42 ou 43 da nossa era, e um pouquinho João, o irmão dele. Também. Então, Tomé, menos, muito menos. Ele serviu de base para o quarto evangelista, digamos, colocar nele a incredulidade apostólica. Ele serviu para ser o porta-voz de todos os incrédulos, porque nenhum dos 12 acreditou na ressurreição. Mas o quarto evangelista faz cair esta incredulidade comum na figura de Tomé.
mas é também uma teologia do quarto evangelista. Portanto, de maneira histórica, nós não sabemos nada. Existe uma tradição do segundo século, Regina, que afirma que os 12 teriam dividido, os 12, depois com Matias, não é? Os 12 teriam dividido o mundo em 12 partes. A André, para a evangelização, a André teria cabido a Grécia. A Tomé teria cabido as Índias. Até hoje, os cristãos da Índia aceitam Tomé e tem Tomé como o primeiro evangelizador cristão do rito Malabar, do rito católico da Índia. Mas esta tradição aqui não é uma tradição digna de fé. Outra curiosidade, como é que Mateus, que era um cobrador de impostos, foi parar lá? E se depois ele continuou sendo cobrador de impostos? Lá onde? Com um dos discípulos. Bem, esse Mateus certamente deixou de ser o que ele era quando se tornou discípulo de Jesus, não é? Ele deixou de ser cobrador de impostos, publicano. Mas havia um publicano também entre os discípulos de Jesus. Não é este autor aqui, não é o evangelista. Não, mas era um dos apóstolos. Era um dos 12, que no evangelho de Marcos é chamado Levi. Pescador mesmo era só Pescadores Pedro eram Pedro, André, Tiago e João. Tiago e João também. Os 4. Os outros podiam ser mais de exato, nós não sabemos nada. Mas, de qualquer forma, não era um grupo harmônico. Não era um grupo homogêneo de maneira nenhuma. Não era um grupo homogêneo. Para coordenar esse grupo, né? Agora, deveriam ter algum denominador comum. Todos eram judeus, todos eram religiosos, todos eram observantes da Torá, todos respeitavam e temiam a Deus e todos aderiram a Jesus, cada um a seu modo. Agora, devem ter sido também educados, devem ter progredido na sua adesão pessoal a Jesus. Todos eles fracassaram neste momento aqui, todos fugiram sem exceção e todos se reencontraram após a ressurreição e a aparição de Jesus ressuscitado. Houve altos e baixos, sim, neste grupo apostólico. Agora, o fato de não sabermos nada é uma prova a favor da historicidade desses 12 nomes. Porque se a tradição se sentisse livre e inventar, certamente ela colocaria aqui, no elenco dos 12, nomes bem mais conhecidos. Os últimos nomes das listas apostólicas são controvertidos. Numa lista se fala de um Judas, de um outro Judas não Iscariotes, e numa outra lista se fala de Tadeu, que fez a tradição posterior, juntou os dois nomes e deu Judas Tadeu. Está vendo? Mas isto significa que alguns dos últimos nomes já não eram muito conhecidos das comunidades quando o texto foi escrito. Mais uma vez, isso fala em favor da historicidade. Não iriam inventar nomes desconhecidos. Qual foi a parte dos 12 aí que coube a João? A João? A João, qual foi a parte? Dos discípulos que coube. O senhor falou que o mundo foi loteado em 12... Na repartição, parece que a João teria cabido a Síria, a Éfeso, aquela região lá da Turquia. Que é onde ele foi com o nosso Senhor. Exatamente. Nós temos que fazer o nosso ponto final aqui hoje e voltar na próxima sexta-feira. Muito obrigado. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo a todos. Até a próxima sexta.